dia! Hoje vamos começar falando sobre a inclinação e coeficiente angular de uma reta. Lembrando que essa reta ela vai passar por um ponto, dois pontos, vão definir essa reta, mas se eu tiver um ponto e um ângulo, eu também vou conseguir definir essa reta. Vamos lembrar então que o M vai ser a tangente desse alfa. O que é esse alfa? Alfa é o ângulo formado entre o eixo das abscissas e a nossa reta. Então, nós vamos chamar de coeficiente angular ou declividade da reta. Declividade da reta não perpendicular ao eixo x. Então, vamos verificar o seguinte. Quais são as possibilidades de ângulo que eu posso ter? Entre 0 e 90 graus. Lembrando que 90 graus eu não posso ter, porque a tangente de 90 ela não existe, né? Então, nesse caso aqui, eu tenho que meu M vai ser maior ou igual a zero. Nesse segundo caso, eu tenho que meu ângulo vai estar entre 90 e 180 graus. Nesse caso aqui, meu M vai ser menor do que zero. Por que isso? Porque eu posso pegar a tangente desse número negativo aqui, desse ângulo negativo. E no terceiro caso, quando ele for 90 graus, ele não vai ser definido, porque a tangente de 90 graus não é definida para esse ângulo. Quando a reta é paralela ao eixo x, nós admitimos que a inclinação é zero. Logo, o coeficiente angular é zero. Nós vamos ver que isso é interessante em algumas situações em que você tem valores diferentes para y, para x, mas o teu y acaba sendo fixo. Se o coeficiente angular de uma reta for zero, nós vamos dizer que ela é horizontal. Se ela não está definida, ela vai ser vertical. Horizontal, nesse caso, e vertical, nesse outro caso aqui. Nesse exemplo, nós vamos ver que o ângulo formado entre a reta R e o eixo x é de 60 graus. Logo, se a gente lembrar lá da tabela de tangentes, meu M, que vai ser o coeficiente angular, vai ser igual à tangente de 60 graus. Ou seja, isso implica que M vai ser raiz de 3. Se a minha reta S formar um ângulo de 135 graus, na realidade eu vou ter uma inclinação aqui de menos 45. Nesse caso, o meu M vai ser a tangente de menos 45 graus, vai ser congruente a ela, e o meu M vai ser igual, então, a menos 1. De forma geral, se eu utilizar aqui Pitágoras, a trigonometria e verificar a tangente, eu vou ter o seguinte, que M vai ser igual ao YB menos YA, dividido pelo XB menos XA. Se a gente lembrar, nós temos que a tangente vai ser o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Ou seja, cateto oposto ao alfa vai ser o YB menos o YA. E o cateto adjacente a esse alfa vai ser o quê? O XB menos o XA. Então, podemos verificar nesse exemplo aqui 40, que dados os pontos A e B de uma reta e seu coeficiente angular, determine o valor de K em cada caso. Nós temos então aqui o ponto A e o ponto B e o coeficiente angular M igual a meio. Nesse caso, nós podemos observar que como M vai ser igual a y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B, e já foi dado o valor de M, então 1 meio vai ser igual ao y de A, que vai ser 2, menos o y de B, que vai ser 3. Dividido por x de A que vai ser 2, menos o x de B, que vai ser K. Consequentemente, se eu usar aqui
produto dos meios pelos extremos, o que eu vou ter? 2 menos k está aqui dividindo, vai passar para cá multiplicando, então 2 menos k igual 2 menos 3 dá menos 1, vezes 2, menos 2. E isolando k nessa equação, o que eu vou ter? K vai ser igual a 1. Então, quando k igual a 1, eu consigo, então, esse coeficiente angular. Sendo assim, nós podemos evoluir para calcular a equação da reta de coeficiente angular n, que passa por um determinado ponto A, xa, ya. De que forma? Partindo-se, então, de que m igual a y menos ya dividido por x menos xa, eu consigo isolar do lado esquerdo da equação esse y menos ya. E aí vai ficar de que forma? Y menos ya igual a m, que multiplica x menos xa. Com isso, nós conseguimos, então, fazer uma equação que eu possa calcular desde que eu tenha um dos pontos e o ângulo que é formado entre essa reta e a abscissa. Vamos partir para um exemplo aqui, então, para verificar isso. Vamos determinar a equação geral da reta R, que intersecta o eixo y no ponto P01 e intersecta o eixo x segundo uma inclinação de 150 graus. Pois bem, como o meu m vai ser igual a tangente de 150 graus, eu sei que ele vai ser exatamente menos tangente de 30 graus. Lembrando que é exatamente aquele caso em que eu conseguia o menos 45 graus. Ele está um ângulo que está acima dos 90 graus, né? Então, menos a tangente de 30 graus vai ser igual ao quê? Menos raiz de 3 sobre 3. Isso daí a gente pode verificar lá na nossa tabela dos ângulos notáveis. E como o P01 pertence à reta R, nós podemos fazer o seguinte: substituímos nessa equação que nós vimos anteriormente, né, onde eu tenho que y menos 1, de onde é que vai sair esse 1 aqui? Esse 1 vai sair do ponto que eu já tenho, exatamente esse y aqui. Igual a menos raiz de 3 sobre 3, que vai ser o meu m, vai ser o meu coeficiente angular, multiplicado por x menos 0. Esse 0 vai ser o quê? Esse 0 aqui que vai ser o x do meu ponto que foi dado. Fazendo de forma tal que eu coloque todos os valores do lado esquerdo e do lado direito, deixe somente o 0, né, porque ele está igualado a 0 aqui, o que eu vou ter? Raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a 0. Portanto, a equação geral da reta vai ser o quê? Raiz de 3x mais 3y menos 3 igual a 0. Para a próxima aula, temos que resolver então o exercício número 44, letras A e B. Além disso, nós vamos entrar no link que eu vou passar para vocês do Khan Academy e fazer a inscrição na nossa sala de aula para que nós possamos tornar as nossas atividades bem mais atrativas e bem interessantes com as nossas missões lá dentro do Khan Academy também. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.